Vamos seguir aqui. Amanhã o Congresso vai votar, então, os vetos do presidente Lula à nova lei de licenciamento ambiental. A votação da LDO 2026 também ficou para a semana que vem. E o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, está nos Estados Unidos para reunião amanhã com o secretário do governo americano, Marco Rubio. E hoje, então, o presidente Lula, ao relembrar, então, aquele rápido encontro, de alguns segundos, com o presidente Donald Trump na ONU, o presidente Lula disse que, abre aspas, não pintou química, pintou uma indústria petroquímica, fecha aspas. Assuntos, todos eles, agora para Ana Amélia Lemos, jornalista e senadora, nossa parceira aqui do nosso canal. Muito bem-vinda. Boa noite, Ana. Boa noite, Simone. Boa noite aos nossos telespectadores. É uma alegria voltar a esse tema. Estava prestando atenção nas avaliações do professor Benedito Rosa. É exatamente como você continua essa matéria pela relevância que essa votação dará dos vetos que o presidente fez sobre a legislação ambiental. É uma proposta, eu diria, avançada, moderna, que desburocratiza, como bem explicou didaticamente Benedito Rosa, um especialista, porque trabalhou muito tempo no governo e sabe. O que se procura não é destruir o ambiente, não é deixar de preservar o ambiente. O que se procura é modernizar o sistema de registro para dar sustentabilidade e garantir aos empresários da área rural exatamente um processo mais moderno e agilizado nos licenciamentos. Isso não quer dizer que ninguém está disposto a destruir aquilo que precisa ser preservado. Não é nada disso. Então, a narrativa que está sendo feita é exatamente a oposta. Mas o governo, que hoje começou a atacar o Congresso Nacional, está tendo uma atitude de alto risco político, minha cara Simone. Não é brigando, não é dando chute na canela que o governo vai conseguir apoio do Congresso, que já tem muito má vontade com o governo, porque enxerga o Poder Executivo apenas mirando o aumento de tributos. E é nessa medida que a dificuldade do governo em relação a esses vetos vai depender de muita capacidade de negociação, a mesma capacidade que vai ser exigida da área diplomática na retomada das conversas com o governo americano. Então, vamos esperar. O presidente hoje, na frente do presidente da Câmara, de quem ele vai precisar muito, o Hugo Mota, ele declarou simplesmente que o nível do Congresso Nacional, agora, nessa legislatura, é muito baixo. É claro que não precisa o presidente dizer isso, a sociedade sabe, porque tem acompanhado o comportamento dos parlamentares, seja na Câmara, seja no Senado. Bastou ver aquele momento em que tomaram conta da presidência das duas casas alguns parlamentares, que agora estão sendo até julgados pelos seus respectivos conselhos de ética. Então o presidente tem que se ater a discutir o relacionamento entre os poderes. Agora, se ele quer pagar incêndio com gasolina, bom, aí ele depois tem que arcar com as consequências, não pode reclamar do Congresso Nacional. Então, é o que temos agora, o governo vai ter dificuldade, vai ter que negociar muito, Simone, para conseguir, pelo menos, não ser tão grande o prejuízo que imagina em relação aos vetos e também a aprovação da LDO, que vai na sequência. As negociações seguem, né, Ana? Voltando aí ao licenciamento ambiental, os vetos, as entidades que representam então, o setor produtivo divulgaram então uma carta em que demonstram preocupação com esses vetos presidenciais a esse projeto de lei que estabelece o licenciamento ambiental. E, Ana, o documento ele declara apoio ao Congresso que busca a derrubada integral desses vetos. A carta diz ainda que o texto do projeto de lei ele foi construído após décadas de análises técnicas e políticas e ouvindo especialistas e também a sociedade civil. Para as entidades que assinam, então, o documento, os vetos atingem o equilíbrio conquistado, o respeito ao Pacto Federativo e a valorização da gestão ambiental descentralizada. É isso, né, Ana? Essa carta, essa coalizão de todos os setores aí, pedindo, apostando, então, nessa derrubada dos vetos. Pode ser mais uma derrota, então, para o governo, trabalhando ainda aí nas negociações, Ana? Mas temos aí a posição desse setor.
Não há dúvida, foi o que acabamos de dizer também na sequência do que falou Benedito Rosa. O setor está comprometido com a sustentabilidade. Você não está vendo a moratória da soja aí discutindo aí no CAD? Essas questões todas são hoje muito presentes. E o agricultor, o produtor de soja que trabalha para exportação para o mercado internacional, ele está sabendo das exigências cada vez mais restritivas em relação ao cuidado com a questão da preservação da emissão de gás carbônico, do aquecimento global, todos esses temas. Então, não adianta o governo, os seus técnicos, alguns radicais demais, quererem dar pitaco numa questão que o próprio produtor já sabe. Ele tem noção exata da responsabilidade que tem com a sua produção, com o cuidado climático, porque ele é a primeira vítima se não tiver um clima bom para a produção da sua lavoura. Então, Simone, é exatamente a racionalidade que precisa prevalecer nessa hora para que o Congresso saiba selecionar aquilo que pode e o que não pode ser votado, o que deve e o que não deve ser votado, depois de análises críticas, análises conscienciosas, análises pragmáticas, descontaminadas de ideologia, especialmente daqueles que estão no radicalismo ambientalista, que tem impedido avanços em muitas áreas. Nós vamos viver um outro problema, não só nesse da questão ambiental, dos licenciamentos, mas da questão mineral, dos minerais críticos. É um tema muito importante para o Brasil. O Brasil é o segundo maior produtor de terras raras, depois da China, e a China é o maior consumidor. E também isso tem que se preocupar, não só o governo, mas também o próprio Congresso Nacional, que é a dependência de um mercado muito grande. E, mais ainda, o interesse agora estratégico dos Estados Unidos nessa questão dos chamados minerais críticos. Amanhã o governo está anunciando a criação de um Conselho Nacional para o setor mineral. Ora, não é um conselho que vai resolver, são decisões práticas do Poder Executivo. Já não tem uma Agência Nacional de Mineração para cuidar disso? O que faz? Sabe o governo atual, sabe qual é o mapa da geologia brasileira de todo o território brasileiro? Não sabem. Esses números são essenciais para poder determinar o que nós vamos fazer. Não temos tecnologia avançada na exploração dos chamados minerais críticos. Goiás tem uma indústria nacional trabalhando, por que não aportar aí também o apoio oficial e o apoio de outros setores do setor privado para alavancar aí uma produção estratégica, que são os chamados minerais críticos. Então, e é nesse ponto que o governo americano vai tratar certamente não só com o ministro Alexandre de Silveira, que vai estar reunido, segundo ele revelou hoje na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, que isso há interesse dos americanos, mas também das outras discussões que se fazem necessárias na relação dos Estados Unidos com o Brasil, agora nas conversas que terá o ministro Mauro Vieira com o Marco Rubio, que é o responsável pela política externa dos Estados Unidos, minha cara Simone. Essa reunião marcada para amanhã entre Marco Rubio e também o ministro de Relações Exteriores, né, o Mauro Vieira. Vamos aguardar para ver como é que vai sair, se vai estar na mesa, né, todos esses assuntos que você colocou, com certeza, né, Ana? A gente segue acompanhando aqui. Ana Amélia Lemos, muito obrigada pela análise aqui com a gente hoje. Uma boa noite para você e até amanhã. Bom trabalho, Simone. Bom trabalho a todos. Obrigada. Até amanhã. Obrigada. Até amanhã.